Então, boa noite, vamos dar início ao nosso evangelho de hoje. Vamos fazer uma prece de abertura para a gente sintonizar com as esferas superiores. Então, que a gente possa se conectar com os nossos mentores, que sempre estão do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando pelos caminhos da vida. Vamos nos conectar com os caminhos que o Mestre Jesus nos deixou. Esse sublime e divino Evangelho, que é a verdade, a vida e o caminho para a evolução. O caminho para nós nos libertarmos de todas as paixões humanas, de todos aqueles agrilhões que nos prendem à materialidade. É assim, dizemos a prece: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vou fazer a leitura de hoje. Capítulo Pedi e obtereis. Eficácia da prece. O que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda, como no universo tudo se encadeia segundo leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga conforme o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Se fosse assim, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não haveria outra saída senão curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade. Perdão, gente, deixa eu retomar aqui. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer e a atividade para permanecer sem agir. Como o homem é livre para agir, tanto num sentido quanto no oposto, seus atos têm, para ele mesmo e para o outro, consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, na mesma medida que o avanço ou atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre o qual se estabelece o mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Portanto, seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não consentir a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Assim ocorre a um pai sábio que recusa a seu filho as coisas que viriam a prejudicá-lo. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus irá deixá-lo sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se dirigir a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade,
com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não àqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora, sem usar suas próprias faculdades. Mas na maior parte do tempo, prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. Capítulo 25, número 1 e seguintes. Tem mais um trecho aqui, mas aqui já deu para a gente entender, né, sobre esse trecho do pedi e obtereis. Como o próprio texto disse, Deus sabe tudo o que a gente precisa. O Pai sabe todas as nossas dores, todas as nossas necessidades, mas existe algo no universo que são as ondas, né? O universo é formado do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, que é o que dá origem a toda a matéria, que é o que dá origem até as matérias menos densas, né, mais sutis, elas só são geradas pela força, vontade e pensamento dos espíritos. Ou seja, nós temos o poder e a capacidade de movimentar a matéria, né? Só que a gente não sabe disso. Então nós temos esse poder. Esse poder está na nossa mente, está na nossa vontade, né? De mudar o exterior, mudar algo que nos favoreça, né? Mas desde que seja para o bem, desde que seja primordialmente espiritual. Então, por mais que o Pai saiba que se passa na nossa cabeça, na nossa mente, nas nossas aflições, eu preciso fazer a prece, porque pedindo eu estou movimentando essas energias. Eu estou me conectando com os espíritos de luz. E aí eles, captando a nossa prece, eles vão utilizar ou o nosso próprio ectoplasma, ou o ectoplasma de outras pessoas, não é? E vão utilizar essa energia para atender a esse pedido. E se esse pedido for em prol, em benefício do próximo, é melhor ainda, porque aí eu estarei fazendo uma caridade, né? Estarei fazendo um serviço que não no meu próprio benefício. Outra situação que acontece também, a gente aprende muito na Umbanda, né? Quando a gente está passando por alguma situação de perigo, de risco de vida, ou uma situação de briga entre, enfim, familiares, né, amigos, nós costumamos pedir para que os Exus intercedam, né? Então a gente pede para os Exus intercederem. Algum Exu que estiver ali perto vai captar o nosso pedido de ajuda. E o que ele vai fazer? Ele vai intuir as pessoas que estiverem ali próximas a interferir, a intermediar, a interferir naquela situação. Entende? Então o Exu não vai fazer um milagre. Ele não vai aparecer na frente daquela situação e vai apartar a briga. Não. Ele vai intuir para que as pessoas ou abaixem o seu ânimo, ou numa situação de perigo, de risco iminente, né, de vida, de saúde, ele vai intuir outras pessoas para que elas vão até lá, né? E essa pessoa às vezes não precisa nem interferir diretamente, só do fato dela... É por isso que a gente tem que estar atento às nossas intuições. Porque às vezes a gente costuma fazer um caminho para o trabalho, um exemplo. Então todo dia a gente vai e pega o mesmo caminho. Num determinado dia, numa determinada hora,
nós escutamos um pensamento, uma intuição. Vira à esquerda, e a gente sempre vira à direita, né? Vira à esquerda, vai para aquela rua, faz isso, faz aquilo diferente. O que é isso? É algum mentor, algum Exu nos intuindo para que a gente pegue aquela rua, naquele horário, naquele momento, porque alguma situação está acontecendo. Alguém está precisando de ajuda, né? Só que o que a gente faz? A gente dialoga com esse pensamento. A gente fala, nossa, que estranho, né? Vou seguir meu caminho. Então a gente precisa estar atento às nossas intuições, aos nossos pensamentos, né? Porque nós, sem percebermos, nós podemos ser ferramenta para salvar a vida de alguém. Então, por isso a importância de estarmos atentos, sermos canais e antenas vivas, mas também sermos transmissores dessa energia, desse pedido, né? Então, quando o pedido é feito primordialmente para fins espirituais, a tendência é que eles sejam atendidos. Por quê? Porque Deus, ele está preocupado com a nossa evolução espiritual. Ele não está preocupado com a nossa evolução material. Ele não está preocupado com o emprego que a gente vai ter, o quanto que a gente vai ganhar. Não está preocupado. Ele não está preocupado com o nosso status social. Ele quer a nossa evolução espiritual. O quanto que eu estou abandonando as minhas paixões. O quanto que eu estou abandonando os meus vícios, os meus defeitos. E me inclinando cada vez mais para a evolução espiritual, para as coisas do céu, não é? Então, quando eu faço a prece nesse sentido espiritual, para que abra os meus caminhos espirituais, que abra os meus caminhos para cada vez mais eu me conectar com a caridade, a humildade, não é? Aí sim, a prece feita nesse sentido, em prol da caridade, levando energias de cura para quem precisa, aí sim é que a nossa vida começa a ir para frente, verdadeiramente. Não é pedindo coisas materiais, não é pedindo aumento salarial. Isso não vai acontecer. Isso eu tenho que buscar pelos meus próprios meios. Aí sim, vou fazer uma qualificação, um curso, né? Vou levar duas atividades ao mesmo tempo, 3 atividades, vou investir. Aí sim, legal, né? Mas é por mim. Né? Eu não posso contar com a ajuda de Deus para isso. Né? Até porque a gente aprende também através do Evangelho de Jesus que Deus não desampara seus filhos. Então, já disse em outras oportunidades, né, em outros evangelhos, que fome a gente não passa. Ficar sem teto a gente não fica. Deus não vai permitir que isso aconteça. Então, sabendo disso, né, qual preocupação que eu terei na minha vida? Né? Basta eu correr atrás, que as coisas vão acontecer. Tá bom? Amor, você quer ler uma passagem aí do outro livro? Finalizar, né? Isso, pra gente finalizar. A autoaceitação e o autoconhecimento. Peraí, antes eu ia falar que o Exu, para quem é de outra religião, igual eu e a Mi, que a gente era criado na igreja evangélica, para nós é como se fosse o diabo, o demônio, só que a gente aprendeu na espiritualidade que os Exu são guardiões, que esse nome de diabo, demônio, é coisa que eles colocaram porque eles não têm conhecimento do que eles estão falando, né?
mãe deles acham que é coisa do mal, na verdade. Mas, na verdade, eles são os guardiões da terra. Eles que trabalham na noite, faz o trabalho, como se diz, o trabalho sujo, né? Que precisa ser feito na terra, tem que proteger, às vezes, uma pessoa que está sendo ali abusada. Então, é o Exu que é o que você falou, que intui uma outra pessoa para passar naquela rua para evitar que uma pessoa seja abusada, por exemplo. Tem alguns depoimentos que falam isso, né? Ou uma Sim, criança, seja qualquer coisa que esteja passando, ou para a gente mesmo, para nossa própria vida. Às vezes eles falam para a gente criar o caminho para a gente não para livrar a nossa vida de alguma coisa, né? Acidente, de algo assim. Então, a autoaceitação é o autoconhecimento. Se estamos sobrecarregados com dificuldades para as quais não temos soluções factíveis, seremos imponentes para ajudar outros que tenham problemas similares. Não podemos esperar auxílio satisfatório dos que têm limitações similares às nossas. O melhor que geralmente podemos fazer nessas circunstâncias é identificar e compartilhar nossas limitações e sofrimentos em comum. Para nos livrarmos de questões prementes ou frustrações, devemos procurar outros que não apenas vivenciaram, mas que superaram nosso problema em particular. Compartilhar um coração pesado com alguém que tenha sabedoria, força e conhecimento para carregá-lo, nos liberta do peso por tempo suficiente para nos focalizarmos em soluções. Hoje percebo que não posso auxiliar os outros de maneira efetiva enquanto não ajudar a mim mesma. Admitirei que necessito do auxílio de alguém mais sábio e forte do que eu. Não importa o quanto isso fira meu orgulho. Estarei aberto às sugestões dessa pessoa. Uma alma carregada não pode suportar os fardos de outra alma. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É isso aí, acabou. é isso. Acho que o texto reforça a humildade, né, que a gente tem de reconhecer que a gente também precisa de ajuda. A gente também precisa da prece das outras pessoas. É isso? Tô escutando. Então tá bom. Alguém quer comentar algo pra gente fechar? Isso que você falou da gente mudar o caminho, a direção, às vezes acontece comigo, assim, né, de uma avó, sabe? Faz isso, faz aquilo, tipo, eu falo na cabeça, eu preciso ter alguma coisa, né? Ou ligar muito, ajudar alguém, alguma coisa. Eu não consigo lembrar agora, mas você fala situações de eu estar num lugar, uma situação, e falar, nossa, eu nem ia passar por isso, nossa, eu nem ia fazer isso, eu acabei fazendo, né? Realmente acontece muito no dia a dia. Às vezes inconsciente, né? Mas com certeza é algum mentor, algum Exu intuindo para que algo que precisa acontecer ou ser evitado, né? Muito bem. Então tá bom. Então essa é a mensagem de hoje. Queria agradecer a presença de todos, de todas. Então, que a espiritualidade possa sempre estar presente na nossa vida, que a gente possa sempre estar atentos e aptos a auxiliar o próximo, a prestar caridade, a fazer uma prece por alguém, não é? Uma prece que pode ser feita de uma forma tão simples, tão humilde, tão singela, desde que feita do coração. A prece feita do coração tem mais poder e efetividade do que qualquer formalismo. Que a gente possa entender isso e rezar mais pelos nossos irmãos. Tá certo? Obrigado, uma boa noite a todos e até semana que vem. Obrigada, boa noite. Boa noite.